a Central de Inteligência Americana desclassificou centenas de documentos secretos sobre um projeto secreto onde eles estiveram estudando os fenômenos de saída do corpo, ou seja... Você acha que os seres humanos têm alma? Ou você acha que nós somos apenas pedaços de carne com centenas de milhares de células organizadas e que funcionam em perfeita harmonia? Comente aqui embaixo. Bom, o conceito de alma é uma daquelas coisas que provavelmente, instintivamente, nós compreendemos. Mas nós temos dificuldade de explicar quando nós precisamos explicar. Fique tranquilo, ninguém sabe exatamente o que é a alma. E nós estamos tentando explicar o que é a alma há literalmente milhares de anos. Então, se você sabe o que é, mas não sabe explicar, fica tranquilo. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Só que mesmo que não existam definições propriamente concretas para explicar o que é a alma, né? O que é esse sentimento, a maioria das pessoas concorda que a alma é uma parte não física de nós. E provavelmente, se não física, também deve ser imortal. Porque nós sabemos muito bem que, bem como Sandy diz, o que é imortal não morre no final. Muitas pessoas estão empenhadas em pesquisar a natureza da alma e provar que ela é verdadeira. O próprio Robert Bigelow, dono de uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, está financiando um projeto de pesquisa para descobrir se a alma existe ou não. No passado, Duncan McDougall, um médico americano lá em 1901, ele foi responsável por um dos experimentos mais famosos que existem sobre a alma humana. Ele pensou assim: se a alma existe, ela deve ser física. E se ela é física, deve existir uma maneira de provar a existência dela. Se a alma é física, ela deve pesar alguma coisa aqui na Terra. Sendo assim, então, se ela deve pesar alguma coisa, a alma tem um peso. E então era muito simples, o experimento era muito simples na concepção. Era só eu pesar um corpo antes, quando o corpo tem vida, e pesar um corpo depois, quando o corpo não tem mais vida. A diferença entre um e outro deve ser então o peso da alma. Parece fácil na teoria, mas na prática não foi muito fácil não. Por quê? Porque todo mundo sabe que existem vários processos químicos que acontecem quando o corpo perde a vida. E esses processos químicos, eles podem justificar essa perda de massa, essa perda de peso da pessoa. E ele precisava saber, ele precisava ter conhecimento ali da hora exata que a pessoa deixava de ter a vida. Porque se ele pesasse 5 minutos depois ou 5 minutos antes, isso poderia fazer uma diferença gritante no peso da alma. Ou seja, ele tinha que ficar acompanhando pessoas no exato momento de sua morte. E aí ele falou, quer saber? Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer. E daí, depois de pesar muitas pessoas no exato segundo que elas morrem, ele percebeu que instantaneamente a pessoa, ao morrer, perde peso. Então o que ele fez, gente? Ele colocou várias pessoas que estavam já quase morrendo em uma balança. E aí ele ficou analisando os sinais vitais e no exato segundo que a pessoa morria, o peso variava pouquíssimos gramas. O peso era minúsculo, quase que insignificante. Eu tô falando de 21,3 gramas. O peso da alma, então, deveria ser de 21,3 gramas, porque ele obtinha esse resultado na maioria dos corpos pesados. Ele deduziu que a alma era mais ou menos desse tamanho. E por consequência desse estudo, então, esse doutor concluiu que a alma deve existir sim. Essa pesquisa do Dr. McDougall, ela é conhecida até os dias de hoje e ela é usada até os dias de hoje para justificar a existência da alma. Mas será que é possível justificar a existência da alma por uma pesquisa tão fajuta? Será que só o fato de saber se a alma pesa ou não pesa, se ela tem massa ou não tem massa, a gente automaticamente já consegue atribuir a existência da alma à existência desse peso? Claro que não, né, gente? Essa pesquisa é muito tosca e muito fajuta. Esse experimento aí do Dr. McDougall, ele nem pode ser considerado um experimento científico. Na verdade, ele seria uma ofensa à palavra experimento científico, porque é natural, gente, toda vez que alguém morre,
morre no exato momento de sua morte por causa dos processos químicos e até pelo ar que sai ali do corpo na hora da morte, é natural a pessoa perder ali algum peso. E nessa situação ainda, cada vez que o Dr. McDougall pesava um cadáver, o peso mudava. Então não dá para saber se o peso da alma é exatamente 21,3 gramas, como ele alega ser. Teve um dos pesquisados, inclusive, que na hora de sua morte ganhou peso ao invés de perder. Então não dá pra gente realmente chamar isso que o Dr. McDougall fez de um experimento científico. Não dá pra gente comprovar, através desse experimento científico, a existência da alma. Já pra neurociência, a maioria dos sentimentos atribuídos à alma humana são facilmente explicados por processos químicos e elétricos do cérebro, ou seja, não são a alma, mas sim são sinapses neurais. Mas então quer dizer que não existe absolutamente nada que comprove a existência da alma humana? Na verdade existe, mas muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa. Então, a partir daqui, até agora eu tava negando a existência da alma. Vocês percebem? Tem muita gente que não entende como funcionam os vídeos aqui do canal. As pessoas entram aqui, elas absorvem só o que elas querem, né? Aquilo que está de acordo com a crença delas. E aí vão embora sem entender absolutamente nada e ainda deixam comentários ofensivos. Então perceba que até agora, até esse ponto aqui do vídeo, eu estava negando a existência da alma, justificando que todos os experimentos científicos do passado não puderam concluir que a alma humana existe. Daqui pra frente, eu vou começar a afirmar a existência da alma. Muita gente não vai estar preparada para essa conversa mesmo. Então, daqui pra frente, se você não estiver preparado, tudo bem, não tem problema. É só você fechar o vídeo e ficar com a sua resposta de a alma não existe, a alma não pesa, a existência da alma não foi comprovada e pronto, tá bom? Agora, quem quiser continuar daqui pra frente, se prepare. Toda vez que eu falo sobre esse assunto aqui, muitas pessoas muito cheias de si, que sabem tudo, que descobriram já os segredos, os maiores segredos do universo, falam isso. Que tu fumou, hein? Pô, essa aí era da boa, hein? Mas a realidade é uma só. E eu vou falar mesmo que você não esteja preparado para ouvir. Você consegue fazer um experimento na sua casa e descobrir se a alma humana existe ou não. Você consegue fazer o experimento com você mesmo, dentro da sua casa, sem precisar de cientista nenhum, sem precisar de ninguém, sozinho. E você vai concluir que a alma humana existe sim. Nossa, Carol, de que experimento você está falando? O que é isso? Do que você está falando? Eu estou falando de projeção astral. Como assim? O que é projeção astral? Projeção astral é o ato de saída do corpo conscientemente. Você descola a tua alma do teu corpo físico, sai do corpo conscientemente e se enxerga do lado de fora. Para mim não existe experimento nenhum que comprove mais do que a projeção astral, porque você mesmo faz dentro da sua casa, você se vê fora do corpo e automaticamente você descobre que existe alguma coisa além do corpo físico. Eu recomendo. Existem muitas coisas nesse mundo que eu considero bobeira, que eu considero conspiração, que eu falo assim, essa pessoa não está bem. Mas se tem um desses assuntos esotéricos que eu realmente curto e que eu tenho certeza que é real, porque eu já fiz e faço constantemente, é o assunto da projeção astral. Então eu tenho 100% de certeza que a projeção astral é real. Nossa, Carol, mas como que você tem tanta certeza assim? Você usou alguma coisa? Que tem um monte de gente que fala assim. Certeza que essa mina é noiada. Certeza, as coisas que ela falam só porque vai contra minhas crenças, eu acho que ela é noiada sim. Não. Para fazer projeção astral, você não precisa usar absolutamente nada. E eu tenho certeza absoluta que a projeção astral é real, ou seja, eu tenho certeza absoluta que a alma é real, porque eu já fiz e faço rigorosamente projeções astrais. O primeiro sintoma que você tem quando você começa a sair do corpo é que seu corpo tá muito inchado, ou seja, que ele tá muitas vezes maior do que ele realmente é. É como se ele fosse 10 vezes o volume
que seu corpo é aqui no planeta Terra. E eu tenho mestrado em neurociências, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe disso, e eu posso falar para vocês assim com o coração muito aberto e principalmente com conhecimento de causa, que não existe nenhum ramo da neurociência que justifique, que explique de uma maneira correta o fenômeno da projeção astral. Inclusive, lá em 2003, a CIA, a Central de Inteligência Americana, desclassificou centenas de documentos secretos sobre um projeto secreto onde eles estiveram estudando os fenômenos de saída do corpo, ou seja, existir existe. Mas você, pessoa comum, pessoa normal, civil, não pode saber que isso existe. Esse projeto da CIA, ele era chamado Project Gateway. Ele pesquisou e provou que existem diversas dimensões e que elas interferem e interagem umas com as outras e que existe toda uma natureza holográfica da nossa existência. Ou seja, o que eu quero dizer com natureza holográfica? Eu quero dizer que tudo isso aqui não é real. O Gateway Project também contém as informações mais infames e mais misteriosas já pesquisadas sobre a natureza da realidade que nós habitamos. Mas, como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas não estão prontas para essa realidade. E eu acho que é melhor que essas pessoas não estejam prontas para essa realidade mesmo. Porque o que seria dos especiais se não existissem pontos de referência? Calma, eu explico. Para que algo seja considerado realmente extraordinário, é necessária a existência do ordinário. Em todo caso, para quem tiver interesse, existe toda uma série de projeção astral aqui no canal. Eu deixarei o link da série aqui embaixo na descrição aqui do vídeo. E eu também tenho entrevistas aqui no canal com o Saulo Calderon e com Wagner Borges, que são duas autoridades no assunto de projeção astral. Então eu recomendo que, caso você queira saber mais sobre a alma humana, ou seja, que você queira saber a verdade sobre a sua própria alma, você assista não só esses vídeos, mas que você também comece a praticar a projeção astral. E o ano tá acabando, hein, gente? E 2024? O que será que 2024 irá nos revelar nos campos das descobertas multidimensionais? Fique ligado aqui no canal porque eu trarei vários assuntos muito interessantes sobre a alma e sobre muitos outros mistérios da vida humana. E se o YouTube não entregar meus vídeos, é só você passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Nós sempre temos vídeos novos nas segundas, quartas e sextas. Aí você passa aqui um dia, assiste todos em uma maratona e já fica sabendo de tudo. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!